Amados irmãos, queridos, saúdos em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Que alegria estarmos juntos para cultuar ao nosso Deus e para ouvir mais acerca da sua palavra. Nós iniciamos uma minissérie de exposições intitulada de O Lamento dos Redimidos. São pregações expositivas em alguns dos salmos de lamento. E nós hoje vamos meditar no salmo de número 85. Salmo de número 85. Peço que você acompanhe atentamente a leitura da palavra de Deus e permaneça com a tua Bíblia aberta durante a exposição do texto. Diz assim: ao mestre de canto, salmo dos filhos de Corá. Favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó, perdoaste a iniquidade de teu povo, encobriste os seus pecados todos. A tua indignação reprimiste-a toda, do furor da tua ira te desviaste. Estabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação. Retira de sobre nós a tua ira. Estará para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Próxima está a sua salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. Encontrarão-se a graça e a verdade. A justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá diante dele, cujas pegadas ela transforma em caminhos. Vamos falar com o Senhor mais uma vez, suplicando que Ele possa falar mais uma vez ao nosso coração. Ó Senhor bendito, que privilégio ter a Tua palavra. Ela que é o nosso bem mais precioso. Ela que é tudo o que nós precisamos para viver neste mundo da maneira que agrada a Ti. É a nossa luz, é a nossa bússola. Senhor, e nós suplicamos que nesta noite o Senhor nos dê um pouco mais da porção da Tua palavra, nos ensine, nos instrua, trabalhe no nosso coração para que de fato possamos, Deus, servi-lo mais e melhor a cada dia. Para que sejamos em todo o tempo moldados à imagem e semelhança de Cristo Jesus, nosso Salvador. Fala, Senhor, ao nosso coração. Que o Teu Espírito use a minha boca, Senhor, e trabalhe em nós para que de fato nós possamos compreender e viver a Tua santa palavra. Auxilia-nos mais uma vez. Tem misericórdia de nós. Em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, muitas vezes, em meio a situações complicadas da vida, e sim, elas sempre surgem, a única coisa que queremos é renovo. A única coisa que queremos em momentos difíceis é a restauração. Que a coisa talvez volte a estar como um dia já foi antes. Momentos de mais tranquilidade, de paz, de resoluções. E a vida cristã é marcada por momentos assim. Muitas vezes, por exemplo, nós nos encontramos abatidos espiritualmente, sem forças para prosseguir, e outras coisas que nós temos como dificuldade na nossa vida cristã. E é em tempos como esses que ansiamos por restauração, para que voltemos a ser, por exemplo, como éramos antes,
quando fomos chamados, quando fomos tragos para uma vida com o Senhor. Muitas vezes nós anseamos por renovo, por restauração nesse sentido. Mas as perguntas que surgem é: como podemos conseguir esse renovo? Como devemos clamar diante do Senhor para que vivamos uma vida que o glorifique novamente? Como? E é isso que o Salmo de número 85 irá nos responder nesta noite. Meus irmãos, este é um salmo dos filhos de Corá, conforme nos mostra o título. Os filhos de Corá, assim denominados, eram descendentes de um homem chamado Corá. E eles eram da tribo de Levi, eram mais conhecidos como levitas. O livro das Crônicas diz que os filhos de Corá eram porteiros do tabernáculo e também no templo. E estavam entre os cantores levitas que foram constituídos pelo rei Davi para dirigir o canto na casa do Senhor depois que a Arca da Aliança teve repouso. Além disso, eles foram autores de alguns dos salmos, como por exemplo, o salmo anterior, o Salmo 84, e também o salmo posterior, o Salmo 87. Não nos é dito de forma específica a ocasião em que este salmo foi escrito. Porém, alguns especialistas no livro do Salmo sugerem que as palavras contidas aqui se encaixam com um período em que o povo judeu retornou do exílio babilônico. Os primeiros judeus retornaram a Jerusalém e o fizeram em resposta ao decreto de Ciro, rei da Pérsia, mais ou menos nos anos 538 a.C. Porém, os primeiros anos da volta foram extremamente difíceis para reconstruir o lugar e restabelecer Jerusalém e Israel como um todo, conforme é possível ver no livro de Esdras e também no livro de Neemias. E pelo conteúdo do Salmo, muitos estudiosos creem que essa situação se encaixa perfeitamente aqui. Mas nós não temos certeza. Porém, apesar de não termos uma clara certeza disso, nós temos aqui um salmo diante de nós, no qual uma situação muito esperançosa falhou por um determinado tempo. E as pessoas foram levadas através deste salmo a orar para que Deus pudesse reavivá-los, para que pudesse restaurá-los. O que temos aqui é uma busca por restauração. E assim como nos Salmos, nós muitas vezes estamos em busca de restauração também. Restauração essa que só o Senhor pode nos dar. O Salmo nos ensina, então, como buscar a restauração. E quando nós estamos em busca de restauração para a nossa vida, segundo o Salmo, a primeira coisa que nós devemos fazer devemos recordar as misericórdias do Senhor no passado. Devemos recordar as misericórdias do Senhor no passado. Em meio a situações nas quais muitas vezes estamos tomados por desesperança, faz-se necessário trazer à memória aquilo que pode dar esperança, conforme nós vemos no livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 3. E foi isso que os filhos de Corá fizeram aqui no início do Salmo. Eles relembraram tudo que o Senhor tinha feito por Israel num passado não muito distante. Olha o que diz aí o verso de número 1. Favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó. O texto fala que o Senhor havia restabelecido a sorte do seu povo. O verbo aqui utilizado para restaurar apresenta uma ideia de voltar, de vir novamente, de reviver. E eles falam que o Senhor fez isso por eles, o Senhor os reviveu, o Senhor os restaurou. Só que quando nós lemos aqui os versos adiante, tanto o 2 como o 3, nós vamos ficar impressionados porque essa estrofe de abertura, ela não vai se concentrar, acima de tudo, na ideia da restauração da terra, mas sim no perdão dos pecados e na remoção da ira de Deus que a precedeu. Observe aí o verbo de número 2. Ele diz que o Senhor, ele cobriu
o pecado do seu povo, perdoou a iniquidade do seu povo. A palavra cobrir aqui é a mesma utilizada em Êxodo, capítulo 25, onde os querubins colocados na arca da aliança cobriam com as asas o propiciatório. Propiciatório era o lugar de expiação, de reconciliação. Quando nós vamos para Levítico, capítulo 16, no verso 14, vemos que o sumo sacerdote, uma vez por ano, aspergia sangue de novilho sobre a tampa de ouro do propiciatório, com a função de desviar a ira de Deus para que não caísse sobre o povo de Israel, mas sobre o sacrifício que foi feito. Sendo assim, o pecado do povo era coberto e havia reconciliação. E é provavelmente essa ideia que o Salmo aqui está passando. Para que o pecado do povo fosse de fato perdoado, deveria ter tido sacrifício de sangue. Deveria ter sido coberto por sacrifício de sangue. O salmista usa aqui, os salmistas utilizam uma linguagem de expiação. Quando chegamos ao final do verso de número 2, você talvez não consiga ver aí, principalmente os que têm a versão revista e atualizada, mas existe aí um selar. Conforme eu falei também na pregação passada, o selar, ele é uma espécie de pausa na cantilação hebraica. E todas as vezes que ele aparece, uma das funções é para refletir do que foi dito. Então ele diz que os pecados foram perdoados e cobertos. Pausa, reflexão. No verso 3, então, os salmistas dizem que o Senhor desfez o estado de ira em que se encontrava contra o povo de Israel. Por isso que faz sentido quando falamos no verso 2, sobre o que falamos no verso 2, pois Deus nunca apazigua a sua ira pelos pecados sem sacrifício. A maior de todas as misericórdias que podemos receber, meus irmãos, de Deus, é o perdão dos nossos pecados. E é a partir deste fundamento que fluem todas as outras misericórdias pactuais. O salmista está em busca de restauração. E a primeira coisa que fica claro aqui é que eles deveriam se lembrar da misericórdia de Deus no passado em perdoar os seus pecados. E quando nós estamos em busca de restauração, a primeira coisa que tem que vir à nossa mente é que o Senhor perdoou os nossos pecados. A primeira coisa que deve vir à nossa mente, aquilo que deve trazer esperança à nossa memória em tempos difíceis é: o Senhor perdoou os nossos pecados. E creia que eu não preciso fazer aqui uma exposição intensa do que isso significa, porque os irmãos sabem. Nós estávamos destinados à ira eterna por causa dos nossos pecados, mas o Senhor nos livrou dos nossos pecados. No entanto, quão pouco nós valorizamos isso. Sabe, irmão, se Deus nos dá boa saúde, se nos dá uma família feliz e solidária, se Deus nos dá um bom emprego, se Deus nos dá amigos, aí sim nós olhamos e dizemos: nós somos abençoados. Mas, se nos falta qualquer uma dessas coisas, começamos a supor que Deus de alguma forma se esqueceu de nós ou não se importa mais. Nós pensamos assim. É como um casal que eu aconselhei uma vez. O marido havia perdido a sua empresa. Os negócios estavam ruins e ele teve que fechar a sua empresa, desfazer o seu negócio. E a esposa me procurou em prantos, chorando, desesperada, dizendo que estava morrendo de medo de passar fome, dificuldade, necessidade. Eu falei: meu Deus, esse povo está passando por um momento difícil. Eu sei, o marido, ele perdeu a sua empresa, mas aí eu estava conversando com ela e ela falou: não, pastor, mas você pode ficar um pouco tranquilo, porque eu também tenho uma empresa, minha empresa dá X por mês, a gente mora bem, a gente tem não sei quantos carros. Eu falei: minha irmã, pelo amor de Deus, por que você está chorando? Porque eu tenho medo de passar dificuldade, pastor. Será que Deus não me ama? Será que Deus não gosta de mim? Houve um desespero apenas por uma simples situação adversa. E nessa história, o amor de Deus foi colocado em xeque.
Muitas vezes não pensamos quão abençoados somos por ter nossos pecados perdoados. E por sermos libertos da ira judicial de Deus, que aconteceu por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ah, irmãos, tem bênção maior para a vida do crente do que se lembrar do que Jesus Cristo fez por nós? A bênção maior do que essa para trazer à nossa memória? O que Cristo fez por nós? Ele, sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, tornando-se em forma de homem, de servo. Então Jesus veio a este mundo pregar o evangelho, mostrar que ele era a luz do mundo. Mas além disso, ele foi morto pelos nossos pecados. Ele foi pregado numa cruz pelo nosso pecado. A Bíblia diz que ele encerrou o escrito de dívida que havia entre nós e Deus Pai. A Bíblia diz que nós fomos lavados e remidos no sangue do Cordeiro de Deus. E às vezes nos momentos de dificuldade, meus irmãos, nós olhamos apenas para o que é superficial, mas não trazemos à memória essa que é a maior bênção que nós temos na nossa vida. Quando apenas olhamos para o presente e colocamos no nosso coração as coisas desta vida, tendemos a nos inquietar com as perplexidades das situações presentes, mas devemos nos lembrar do que foi feito por nós em Jesus. E quando nós nos lembrarmos disso, veremos que não há nada maior que possa nos trazer regozijo e esperança. Mas devemos também levar esta verdade àqueles que não conhecem a Cristo Jesus. Quantos estão em desesperança? Vejam, dificuldades todo mundo passa. Mas a questão é, aonde está a sua esperança? E o ímpio, quando ele passa por desesperança, de fato a sua vida vira um desespero constante. Ele tenta se apegar a coisas do passado, mas às vezes até ele mesmo consegue enxergar que é superficial. Ele tenta olhar para o futuro, mas como ele não tem perspectiva, ele simplesmente fica com medo. Mas quando as pessoas ouvem falar acerca de Cristo Jesus, e assim o Espírito trabalha no coração delas para a salvação, aí elas podem dizer, sim, eu posso olhar para um passado esperançoso agora, Jesus morreu pelos meus pecados, eu posso crer que no presente Ele vai trabalhar em mim para a glória dEle, mas eu também posso olhar para o futuro e saber, sim, que eu posso confiar no que Ele me prometeu. Portanto, irmãos, na busca por restauração, na vida cristã, devemos sempre olhar para o passado misericordioso do Senhor. Mas o Salmo vai adiante. Ele vai nos dizer aí dos versos 4 a 7, que devemos viver em busca de restauração, recorrendo ao Senhor pelo presente. Se Deus fez uma vez, se Deus restaurou lá no passado, por que não fazer outra vez? Afinal, o que o Salmo sugere é que eles estavam passando por uma situação complicada e adversa. Por que não fazer agora? Como diz aí o verso de número 4. Restabelece-nos, ó Deus da nossa salvação. Restabelece-nos. Retira de nós a tua ira. Com isso em mente, o salmista move uma oração com as petições específicas. Ele vai pedir aqui que o Senhor o restabeleça o seu povo. Deus da salvação. É a mesma ideia do verso de número 1, de voltar, de fazer, de restabelecer. Isso porque o Senhor tinha essa prática e sempre trazia promessas de restauração. Quando nós olhamos para Jeremias 33, Joel capítulo 2, o Senhor sempre traz essa ideia que vai sim restaurar o seu povo. E nós vemos aqui que o salmista pensou que a ira de Deus ainda estava sobre o povo. O Senhor... A ira do Senhor esteve sim sobre nós, mas o Senhor nos restabeleceu. Só que a impressão é que a ira do Senhor ainda está sobre nós, porque nós estamos passando por essa situação. Estou meio que parafraseando a ideia contida aqui. E é verdade que nas situações difíceis sempre tendemos, irmãos, a pensar que Deus está irado conosco e ainda distante. Quer dizer, a ira do Senhor já foi desviada de nós, retirada de nós por causa de Cristo.
Mas quando as coisas difíceis acontecem, Deus, você está irado comigo. A ira do Senhor está sobre mim. Os nossos valores e conhecimentos sobre Deus estão distorcidos, a ponto de pensarmos que o amor dele por nós é medido, por exemplo, por coisas simplesmente materiais. Se está bom, se é palpável, se eu tenho, então está ótimo, Deus está de boa comigo. Mas se não, Deus está irado comigo. Meus irmãos, se o contexto do Salmo realmente for o início da era pós-exílica, o povo de Israel via as lavouras sem frutos. O povo de Israel via as casas precisando serem construídas, o templo, os muros de Jerusalém no chão. E talvez passaram a pensar dizendo, Deus ainda está irado conosco. E é assim muitas vezes que a gente pensa. Nas situações difíceis, Deus está irado. Mas no verso 6, o Salmo expressa o desejo de reavivamento. Porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Pode parecer uma pergunta, mas no texto hebraico tem a ideia de desejo intenso, sendo expresso, o desejo por reavivamento. Reavivar significa ressuscitar o da vida. Isso implica que as pessoas estavam vivas uma vez, morreram no sentido espiritual e agora precisam receber vida espiritual novamente. E não é isso muitas vezes que a igreja sempre precisa? De reavivamento? Quantas igrejas, não só no Brasil, mas no mundo aí fora, estão precisando ser reavivadas? E de fato o avivamento vem, meus irmãos. Pensamos em avivamento muitas vezes como um movimento de Deus no mundo para que os incrédulos sem igreja venham a Cristo. Esse foi o equívoco de muitos crentes, por exemplo, nos Estados Unidos no final dos anos 1800. Eles achavam que o avivamento, por meio, por exemplo, de Charles Finney, significava ir nas cidades e juntar aquele tanto de pessoas e falar palavras que trouxessem comoções e as pessoas levantarem a mão naquele momento e dizer assim, eu vou aceitar Jesus e pronto, isso era avivamento. Não, mas quando nós olhamos para a história a coisa é diferente. James Boyce, por exemplo, um teólogo americano, já partiu para a glória, disse certa vez que os avivamentos não começam no mundo, eles começam em primeiro lugar na igreja. Uma vez que a igreja que precisa viver novamente, porque é ela que está viva. Muitas vezes morre por causa do pecado, mas é ela que está viva. É na igreja, meus irmãos, que há avivamento. Começa aqui. Começa no meio do povo de Deus. Falando sobre avivamento, muitos estão atentos ao que está acontecendo em Asbury University, nos Estados Unidos, uma universidade dos Estados Unidos. Muitos estão chocados com o que está acontecendo lá. Muitos jovens há dias, sem parar, cantando, clamando ao Senhor, chorando, se arrependendo dos seus pecados. É um avivamento? O que dirá é o tempo. O que dirá são as evidências, são os frutos. Se de fato houve conversão ali no meio daquele povo, o Senhor mostrará com os frutos. E o pedido de avivamento, meus irmãos, aqui no texto, era para que houvesse alegria. O salmista deseja a alegria de viver em harmonia com Deus. Ele está pedindo, reaviva-nos, para que em ti o seu povo se regozije. Aí eu pergunto, onde está a tua alegria, meu irmão, minha irmã? Está no Senhor? A tua alegria, você pede restauração a Deus para que você possa se alegrar no Senhor ou nas coisas que Ele te dá? A sua alegria está baseada em ter um relacionamento com Deus ou simplesmente no que Deus pode lhe dar? E aí quando Deus não te dá, você diz assim, Ele está irado comigo, com a minha família. Pense nisso. Por fim, o pedido que aparece aqui no Salmo é: mostra-nos, revela-nos a tua misericórdia e nos concederá no futuro a sua salvação. A palavra utilizada aqui para misericórdia, já expliquei aos irmãos, é chesed. E essa palavra apresenta uma ideia de misericórdia pactual.
fundado nas alianças de Deus. Era algo concedido a um povo que ele tinha aliança. O salmista diz: mostra-nos a tua misericórdia, o teu amor leal, o teu amor pactual. Meus irmãos, recorram a Deus no seu presente. Você precisa ser reavivado, recorra a Deus no seu presente. Talvez você esteja passando por dificuldades na tua vida espiritual, por exemplo. Frieza espiritual, desânimo espiritual, acomodação espiritual. Você não tem mais prazer de ler as Escrituras. Você pode estar passando por um momento onde você não tem mais prazer na vida de oração com Deus. Você pode estar passando por um momento onde você não tem mais prazer em estar servindo na casa de Deus. Daí você se lembra que no início da sua caminhada cristã, numa situação passada, você lembra que era um crente dedicado ao Senhor, tinha prazer nas coisas do Senhor, o primeiro amor estava ali queimando dentro do seu peito, você fazia tudo para a glória de Deus, mas isso se passou. E você se encontra frio e abatido neste momento. Talvez você olhe para a igreja, para a nossa igreja, e veja a necessidade de reavivamento neste lugar. Vê a necessidade que de fato o Senhor precisa nos reavivar aqui neste lugar. Mas saiba que você pode clamar dizendo: refaça no Senhor, reaviva no Senhor. Restitua-nos com a alegria da tua salvação pela misericórdia. Olhando para o Deus que você serve, olhando pelo que Ele já fez por você, você pode clamar no presente: reaviva-me, Senhor. Reaviva a tua igreja, reaviva a tua casa, reaviva a minha vida. Sabendo que esse Deus, Ele pode sim agir pela sua misericórdia, Ele pode te restaurar para a glória dEle. No deserto de Israel e da Palestina, existe um fenômeno natural conhecido como chitafone. Em hebraico significa inundações, enchentes rápidas. Quando chove, a água vai se concentrando nos lugares mais altos. É difícil chover no deserto, mas quando chove lá, isso acontece, até o ponto delas transbordarem para as regiões mais baixas, fazendo com que os lugares secos virem rios, oásis abundantes de água. Quando o salmista no Salmo 126, verso 4, que nós lemos na liturgia, pede: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Neguebe significa terra seca, terra árida. É exatamente isso que ele tinha em mente. É como se eles estivessem como uma terra seca, precisando de água, e a água traz renovo, traz restauração. Assim como o Senhor restaura a terra seca, Ele também pode restaurar a minha e a tua vida. Creia nisso. E é por isso também que nós devemos falar às pessoas aí fora. Aqueles que não são cristãos, que ainda não tiveram seus corações tomados pelo Senhor. Dizer assim: você pode achar que é um rio transbordante. Você pode achar que está vivendo uma vida perfeita. Você pode achar que pular carnaval, ter bens materiais, está aparentemente tudo bem, mostra que você é um rio abundante. Mas na verdade a Bíblia diz que você é uma terra seca, uma terra árida, uma terra infértil. Mas a água da vida pode inundar você e transformar a terra seca do teu coração no rio abundante para a glória dele. Pregue essa verdade, mas creia nessa verdade. Lá em Romanos 8:32 diz: aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Cristo já conquistou todas as coisas por nós e também em nós. Creia que esse Deus que não poupou o seu próprio filho pode restaurar também você hoje. Mas o Salmo se encaminha por fim e nos mostra
queridos irmãos, que na busca por restauração devemos nos reanimar com as promessas do Senhor para o futuro. Tendo se lembrado das misericórdias passadas de Deus e tendo orado por renovação dessas misericórdias em seus dias, o salmista apresenta confiança e esperança com as promessas futuras. No verso 8, observem aí que há uma mudança do clamor de forma comunitária na terceira pessoa para a forma particular na primeira pessoa. Segundo a maioria dos estudiosos, é como se o salmista, um profeta, tomasse a palavra neste momento com a certeza de que ouviria a resposta do Senhor ao clamor feito aqui no Salmo, encorajando o resto da congregação a ouvi-la. Fala com confiança de que o caráter do Senhor os levará a declarar paz. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Ele os reanima com uma promessa futura. E aqui diz o seguinte, que o Senhor falará paz ao seu povo. Um comentarista chamado Sidney Greidanos observa que em todas as vezes que Deus fala no Antigo Testamento, algo era criado. Pois as palavras de Deus são seus atos no sentido de que elas realizam os propósitos dele. No contexto aqui, a paz, o shalom. O shalom é uma ideia de paz escatológica. Até hoje os judeus se cumprimentam dessa forma, mas no Antigo Testamento principalmente era uma ideia de paz que viria sobre o povo de Deus, será criada e cumprida ou estabelecida. E o povo deveria acreditar nisso e estar de ouvidos abertos ao que Deus diz para não voltar à insensatez. Essa paz seria dita, iria adentrar a vida do povo de Deus, para que eles não voltassem à insensatez que os fizeram perder, sofrer, chorar por causa dos seus pecados. Também para ter um coração dedicado à glória de Deus, conforme nos fala o verso de número 9. A glória de Deus aqui, meus irmãos, a ideia é a mesma que acontecia no templo. Dizia-se que a glória de Deus, via-se que a glória de Deus, ela inundava o templo, a presença do Senhor inundava o templo. E é possível que essa seja a mesma linguagem aqui, mas também é possível que talvez a sua vida esteja bem distante da glória de Deus. Às vezes, por nos distanciarmos do Senhor, por agirmos como insensatos, nós estamos distante da glória de Deus. Não é que o Senhor deixou de tê-lo como filho e servo. Deus deixou de tê-lo dessa forma, não. Mas muitas vezes pelo pecado do nosso coração, pela nossa insensatez, por tudo isso nós estamos distantes da presença de Deus. Mas o Senhor falará paz ao seu povo, conforme o Salmo diz, e eles viverão com a glória do Senhor e sem insensatez. Porém, dos versos 10 a 13, temos uma das mais belas imagens de restauração em toda a Escritura Sagrada. Observe que, ao que parece no Salmo, eles estão pedindo uma espécie de abundância física para o povo de Deus. Mas aqui vai muito mais além. O Salmo termina com 4 grandes atributos de Deus se reunindo para a redenção perfeita do seu povo. Veja o verso 10. Encontraram-se a graça e a verdade. A justiça e a paz se beijaram. E ele segue. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom. A nossa terra produzirá o seu fruto. Eles estarão realmente ansiosos por um estado ideal em tempo em que a harmonia do Senhor Deus também permeará, dominará toda a criação, dominará a terra e os alcançará. Mas no verso 13 nós temos algo interessantíssimo aí. Nós temos a ideia de um mensageiro que anuncia a justiça de Deus
trazendo bênçãos. Uma espécie de mensageiro que viria com tudo o que foi dito antes para anunciar a justiça de Deus. Aí você pode se perguntar neste momento, aonde isso aconteceu? Aonde a graça e a verdade se encontraram? Aonde foi que a paz e a justiça se beijaram? E aí eu digo para você que isso aconteceu na cruz do Calvário. A cruz foi o lugar onde a justiça e a paz se beijaram. A justiça de Deus caiu sobre Cristo Jesus. E essa justiça caída sobre Cristo trouxe também paz à nossa vida. Elas se beijaram ali. Foi ali que se encontrou graça e verdade. Foi em Cristo Jesus que todos esses maravilhosos atributos divinos se convergiram perfeitamente. E o povo aqui olha para o futuro com essa perspectiva escatológica. E ele seria esse mensageiro que traria a justiça. E essa justiça, pelas suas pegadas, se fizeram um caminho. Um caminho no qual eu e você agora, nós trilhamos pela misericórdia de Deus. A gente precisa de mais alguma coisa? Meus irmãos, tirem os olhos daqui. Tirem os olhos deste lugar. Para de viver essa vida tão pequena, olhando para as coisas daqui. Para de ficar olhando para Deus como se Ele fosse apenas uma espécie de empregado que tem que te servir quando você acha que é conveniente. Pare de medir o amor de Deus por essas coisas superficiais e pequenas. A gente não precisa de mais nada. Quando a gente fala da restauração do Senhor, nós devemos ter toda a nossa perspectiva em Cristo. Um dos maiores desafios que você tem na sua vida enquanto crente é crer quando tudo está indo mal. É crer quando parece que Deus não está te ouvindo. É crer quando você está lançado, sim, numa vida totalmente fria diante de Deus. Mas a nossa vida não está baseada no que a gente faz ou deixa de fazer, está em Cristo. E Cristo prometeu que Ele estará conosco todos os dias da nossa vida. Ele prometeu que ainda que nós sejamos infiéis, Ele será fiel. Ainda que tentamos como ovelha desgarrada sair do caminho do Senhor, Ele sempre nos resgatará. A cruz uniu a justiça, a paz, a graça e a verdade, e isso é tudo que nós precisamos, mas essa é a nossa garantia. O Salmo clama por restauração olhando para o futuro. E nós também podemos clamar por restauração olhando para o passado, para o presente e para o futuro. Cristo veio uma vez, selou essas verdades, mas Ele retornará. E aí nós veremos da maneira perfeita e para sempre a paz, a justiça, a verdade convergidas em um só. Tire os olhos daqui. Tire seu coração daqui. O texto que nós lemos, irmãos, em Tito, capítulo 2, do verso 11 a 14, diz palavras maravilhosas: porquanto a graça de Deus se manifestou salvador aos homens, educando-nos para que, regeneradas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Passado, presente e futuro. Viva pelos valores do reino de Deus. Você está precisando de esperança para a restauração? Olhe para tudo que o Senhor já conquistou.
Todas as respostas são respondidas. Todas as perguntas são respondidas em Cristo Jesus. Todas as dificuldades apresentadas nos Salmos são respondidas perfeitamente em Cristo Jesus. E certamente nesta noite, o nosso desejo de restauração foi respondido em Cristo Jesus. Nunca se esqueça disso. Na busca por restauração, lembre-se do que o Senhor fez no passado. Clame no tempo presente. E tenha esperança. Reanime-se nas promessas futuras também. Que Deus nos abençoe. E guarde essa palavra.